Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS, Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, e esse é o Excelência em Saúde, o seu canal de atualização e dicas sobre qualidade, segurança do paciente e acreditação. Esse é um oferecimento do IBS e também do IBS Knowledge in Healthcare, a nossa plataforma de ensino à distância. Neste episódio, nós vamos abordar as novas definições de sepse e choque séptico, que foram recentemente publicadas pela revista JAMA. As últimas vezes que houveram modificações nesses dois conceitos foi em 2001 a última revisão, né? Então essa é a terceira e vem causando bastante polêmica, porque algumas entidades concordaram com essas novas definições e outras entidades, como o ILAS, por exemplo, Instituto Latino-Americano para a Sepse, ainda não concordou. Então, é importante que nós, profissionais de saúde, estejamos atentos para essas novas definições. Essa foi uma publicação de Mervyn Singer e colaboradores, chamada The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock. Então, o terceiro consenso internacional para sepse e choque séptico, publicado na revista JAMA, né, a revista aí de bastante impacto científico. A sepse é uma síndrome com alterações fisiopatológicas bastante importantes, né, atualmente corresponde a um pouco mais de 5% dos custos hospitalares nos Estados Unidos, então mais ou menos aí 20 milhões de dólares anualmente apenas relacionado ao tratamento dessa patologia. Essas definições foram ultimamente revisadas, a segunda revisão foi em 2001 e desde lá a sepse e o choque séptico não sofreram nenhuma revisão na questão do conceito, né? Então, esses conceitos agora vêm causando aí um pouquinho de debate, porque algumas organizações mundiais ainda não concordaram com essas novas definições. Essas definições foram contempladas pela Sociedade de Medicina de Cuidados Críticos e a Sociedade Europeia de Cuidados Médicos Intensivos, onde elas agruparam vários especialistas de várias entidades bastante importantes e organizações para que se pudesse reavaliar todo esse conceito no sentido de justamente tentar incluir os pacientes que porventura não estavam sendo elegíveis para os protocolos de tratamento de sepse e choque séptico. Essas definições foram geradas através de reuniões, né, métodos Delphi, né, com especialistas renomados aí nessa área, análise de dados de vários registros médicos eletrônicos, né, de prontuários eletrônicos de pacientes que passaram pelo tratamento, seja de sepse ou choque séptico. Votação, né, então todos esses especialistas votaram na questão da redefinição dos conceitos ou na manutenção do conceito anterior e várias sociedades internacionais foram consultadas para que esse conceito fosse validado, né? Então, no final, sepse ficou sendo caracterizada como disfunção de órgãos potencialmente mortal causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. E o choque séptico é um subgrupo da sepse no qual profundas anormalidades circulatórias, celulares e metabólicas estão associadas com o risco aumentado da mortalidade do que apenas com a sepse. Pacientes adultos com suspeita de infecção, né, eles, segundo as novas características e definições, eles vão ser agora mais propensos a serem identificados precocemente. E eles têm que ter pelo menos dois dos seguintes critérios clínicos que eu vou falar agora, né, caracterizados como avaliação de falha orgânica sequencial. A sigla relacionada a essa ferramenta é o QSOFA, ok? Então, ele tem que ter dois desses critérios. Primeiro, frequência respiratória maior ou igual a 22, tá? 22 respirações.
2, perda de lucidez, né, atividade mental. E 3, pressão arterial sistólica de 100 mg de mercúrio ou menos que 100 mg de mercúrio. Então, qualquer paciente adulto que, na entrada da sua instituição, seja identificado com pelo menos 2 desses critérios, desses 3 critérios, ele é elegível para o protocolo de tratamento de sepse e choque séptico, ok? Então, com essas definições, o ILAS acabou sendo contrário, né? Na percepção do ILAS, alguns pacientes vão ficar de fora, né? O critério anterior, segundo eles, era um pouco mais global, no sentido de incluir mais pacientes. Então, vamos aguardar aí para ver como que a comunidade científica e médica se posiciona. Um dos autores escreveu o seguinte: se encoraja o debate e a discussão que este trabalho gera inevitavelmente, né? Eles sabem que os conceitos são diferentes. Os aspectos das novas definições certamente são baseados na opinião de especialistas encorajados. A compreensão adicional da biologia da sepse, a disponibilidade de novos métodos diagnósticos e a coleta aprimorada de dados será um motor para a contínua reavaliação e revisão desses conceitos. Então, os próprios autores, ao propor esses novos conceitos, sabem que possivelmente eles precisam ser, né, revalidados aí na prática clínica e pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha possivelmente uma nova revisão. As dicas adicionais que o IBS traz para vocês nesta questão. Então, primeira dica de todas é se apropriem deste trabalho, né? A gente vai deixar o nome da publicação aí com vocês podem buscar na internet. Então, essa é uma dica à parte, e vem aqui mais 6 dicas que eu gostaria de dar para vocês frente àquilo que a gente observa nas nossas visitas aí de avaliação nas organizações de saúde. A gente sabe que o protocolo de sepse é um protocolo muito difícil de ser gerenciado, né? O paciente muitas vezes não é eleito no momento certo, ou muitas vezes nem é identificado como elegível para o protocolo de sepse. Então, a gente precisa sim aprimorar esse protocolo em todos os tipos de organizações, principalmente que tenham aí cuidados críticos e de emergência. Primeira dica: definir um protocolo de gerenciamento de sepse na sua instituição. Então, se você é uma instituição que tem uma complexidade maior, que tem pacientes internados, você precisa sim repensar se o protocolo de sepse não se encaixaria naquele critério de protocolo de gravidade ou de maior risco, né? Então, entendendo que ele é uma das maiores causas de mortalidade no mundo inteiro, eleger rapidamente esse paciente para o seu protocolo de tratamento e acompanhar se os marcadores desse protocolo são contemplados e atendidos é extremamente importante para que a gente identifique onde estão as fragilidades e implemente as melhorias necessárias. A segunda dica: alinhar os critérios de identificação do paciente com sepse ou choque séptico a essas novas diretrizes. Então, é importante que os nossos protocolos institucionais se alinhem aí às melhores evidências científicas sempre. Terceira dica: capacitar a equipe de triagem da enfermagem para a identificação precoce e o correto encaminhamento desse paciente. Muitas vezes, quem vai identificar precocemente esse paciente é a enfermagem, né? Por exemplo, no fluxo aí de pronto atendimento, enfim, e ela tem que saber o que fazer com esse paciente, né? O encaminhamento imediato para o médico. Esse paciente, se ele sofreu um processo de triagem, ele vai ser classificado ali como, né, de alta gravidade ou um paciente vermelho, enfim, dependendo da ferramenta que se utilize. E esse paciente tem que ser rapidamente atendido, porque tempo é vida quando a gente está falando de sepse. Assegurar os pontos de maior fragilidade para que sejam gerenciados, né? Então, por exemplo, tempo porta-antibiótico, hemocultura seja feita antes do antibiótico, a coleta do lactato, né, que seja feita rapidamente, que a entrega dos resultados seja realizada rapidamente, e também o cumprimento do pacote de intervenções de 6 horas e o pacote de intervenções de 24 horas, que são pacotes clássicos para o tratamento da sepse e do choque séptico, envolvendo aí processos de emergência e processos também de cuidados críticos, né? Ou muitas vezes os processos assistenciais de internação, se esse paciente porventura foi identificado numa unidade de internação.
envolver todos os médicos, então de especialidades clínicas, em geral são os mais envolvidos, também de especialidades cirúrgicas, né? Pode ser que um paciente que sofreu uma cirurgia, ele está sendo acompanhado ali numa unidade de internação e ele é um paciente que está apresentando sinais de deterioração clínica, uma possível sepse, e esses cirurgiões, eles têm que estar aí alinhados ao protocolo institucional de tratamento. Gerenciar a mortalidade por sepse e comparar os dados, né, da sua instituição, aqueles dados que são disponibilizados aí na literatura, dados brasileiros, dados da América Latina, dados mundiais, né, dados do perfil do seu hospital. Esses dados são amplamente divulgados e podem ser aí rapidamente confrontados para que você identifique se você está bem posicionado ou mal posicionado no gerenciamento da sepse. Então, gostaria de agradecer a sua companhia neste episódio, né? A gente espera que você nos acompanhe aí mais nos próximos episódios e faça a visualização dos episódios anteriores. Você possivelmente está me ouvindo pelo iTunes ou me vendo pelo YouTube, né? E se você gostou, peço que você classifique ali nas estrelinhas do iTunes. E se tiver no YouTube, curta. Se você apreciou esse vídeo, compartilhe na sua página ou então identifique aí alguns colegas ou amigos que porventura você acha que precisam de um pouquinho desse conhecimento. Ajude-nos a melhorar a qualidade da assistência no Brasil. Essa é a intenção desse canal Excelência em Saúde, que tem um apoio aí do IBS e do IBS Knowledge in Healthcare, para que a gente justamente dissemine mais as informações e alcance o maior número de pessoas possível, para que novos pacientes tenham o melhor cuidado com segurança, ok? Então, até a próxima, muito obrigada. Tchau. Outra coisa importantíssima é que você deve aproveitar, você pode aproveitar o nosso curso de gerenciamento de protocolos assistenciais multiprofissionais, que está aberto no nosso carrinho lá no IBS Knowledge in Healthcare, a nossa plataforma de cursos à distância. Então é só acessar www.ibskih.com.br e você vai ver que ali na parte de cursos existem alguns cursos abertos e entre eles o curso de gerenciamento de protocolos assistenciais multiprofissionais. Não perca, ele vai ficar aberto por alguns dias apenas. Até mais, tchau, tchau.